Dando continuidade à história, As Verdades o Tempo Não Apaga. Escrito por Américo Simões. Ao término da apresentação, assim que Alzira e Tiago chegaram ao hall, Cassiano Florentes, pai de Melinda, foi ao encontro dos dois. Era um homem forte, de tratos apurados, de estatura mediana, ligeiramente calvo, e com vagos e doces olhos castanhos. Nada havia nele que lembrasse um conde ou um milionário. No entanto, era de conhecimento geral da corte que, por baixo de toda aquela simplicidade, escondia-se um nobre fidalgo ricaço. Dona Alzira, como vai a senhora? Saudou ele com satisfação. Inclinando-se cerimoniosamente, Cassiano tomou-lhe a mão direita e a beijou. Bem, obrigada. Este é o meu filho Tiago Lins Amorim. Alzira manteve o sobrenome do filho como se ele tivesse herdado somente o sobrenome do pai. Tiago mostrou-se o mais cordial possível, não só por estar interessado em travar contato com o elegante milionário, mas por ser o pai da moça, que mais despertou a sua atenção nos últimos tempos. É um belo rapaz, Florentes elogiou, imprimindo à voz um tom afetadamente simpático. Os três trocaram algumas palavras costumeiras. Quando Alzira se preparava para partir, Florentes disse rapidamente: Melinda ficará encantada em revê-la. Voltando-se na direção onde se encontrava a filha, fez um discreto sinal para ela. A moça emitiu um leve sorriso e caminhou na direção do pai. Melinda, querida, veja quem eu encontrei. Dona Alzira Soares. Como vai a senhora? Saudou Melinda através dos lábios finos de seu olhar cor de opala. O dom de falar pelos olhos despertou ainda mais a curiosidade de Tiago sobre a moça. E este é o seu filho Tiago, acrescentou Florentes, com um tom de amabilidade um pouco mais forçada na voz. Ela prontamente estendeu a mão direita ao belo rapaz, que a beijou respeitosamente. Nesse instante, Melinda discretamente examinou melhor o moço, de ombros largos, rosto queimado de sol e olhos castanhos escuros de alto a baixo. Admirou mais uma vez o seu sorriso quase infantil e a sua beleza extraordinária. O mesmo fez ele. Ao despedirem-se, os olhares de ambos se detiveram por alguns segundos, um no outro com interesse. Ao chegar ao fim da escada, Tiago voltou o olhar para trás na direção de Melinda, como quem não quer nada. A jovem ainda estava ao pé da escada, aguardando o pai que conversava com o senhor. Ao perceber o olhar dele, ela voltou-se na direção do jovem. Quando os olhares de ambos se cruzaram novamente, os dois sorriram mais uma vez discretamente. Ninguém mais ali notou o flerte, exceto Heriberto Henrique, um rapaz de família nobre que cortejava Melinda já há alguns bons meses. De imediato, ele não gostou do que viu. Tanto foi o seu ódio emanado ao ver a cena que atraiu a atenção de Tiago. Quando ambos se avistaram, afrontaram-se pelo olhar. 5 dias depois desse episódio, Tiago estava seguindo por uma das ruas principais da corte em seu coche. O ar cristalino chamou-lhe a atenção. Aquilo era indício de chuva chegando. Nem bem pensou naquilo. Uma chuva fina começou a cair, embora o céu ainda não estivesse totalmente encoberto pelas nuvens. A garoa logo começou a ser soprada por lufadas de vento, e seus pingos foram engrossando, sinal de que em breve choveria pesado. Não muito longe dali, os olhos escuros de Tiago se prenderam numa bela silhueta de mulher. Ele logo reconheceu a senhorita Melinda Florentes, formosa como sempre,
em volta de um casaco com gola e punhos de pele. Parecia estar aguardando um carro ou alguém. Ele ordenou ao seu escravo que parasse em frente ao local onde ela se encontrava. O cocheiro puxou as rédeas e parou o carro junto a Melinda. A parada do veículo à sua frente fez a jovem ter um sobressalto. Nesse instante, Tiago pôs a sua cabeça para fora do coche, oferecendo um sorriso contemplativo. Melinda pareceu surpreender-se ao vê-lo ali. A senhorita aceita uma carona? Ofereceu galantemente. Ela apenas sorriu como resposta. Tiago encabulou-se e alguns segundos depois voltou a perguntar: Posso ajudá-la? Não deves te deixar ser açoitada pelo vento e pela chuva. Ela sorriu, corando ligeiramente, e por fim disse: Se não for incômodo, creio que deve ter havido algum problema com o cocheiro que viria me apanhar aqui. Ele desceu rapidamente, já com seu sobretudo em punho, e segurou-o aberto sobre a cabeça da moça para protegê-la da chuva até que entrasse no coche. Agradeço-lhe muito, meu senhor, disse a jovem um tanto embaraçada. Chame-me apenas de Tiago. Ao se encontrar sentada ao lado de Melinda, dentro do coche, o rapaz teve a oportunidade de examinar a moça com mais calma. Na noite em que a conhecera no teatro, não pôde vê-la nitidamente por causa da luz de velas e do tumulto. O rosto, de fato, não era bonito. Delicado, feminino, mas não bonito. Suas vestes, como já notara, é que ajudavam a minimizar a sua frágil beleza. A voz dela era baixa, mas tinha uma força incisiva. Parecia escolher as palavras que dizia como se escolhesse flores num jardim. Com cuidado, sem a menor pressa. Possuía terminantemente uma acurada educação. Seus modos faziam com que Tiago se sentisse à vontade. Quando o destino de Melinda se aproximou, ela avisou Tiago, que por sua vez avisou o cocheiro. O carro parou. Tiago desceu da carruagem e todo solícito ajudou a dama a descer. Em seguida, um rapaz extremamente bem vestido correu até os dois, beijou a mão de Melinda e sorriu para ela. Ela então o apresentou. Tratava-se de Heriberto Henrique, o jovem que lhe fazia corte. Quando o olhar dos dois moços se encontrou, faíscas saíram deles. Ambos se lembraram, naquele exato momento da noite em que se avistaram no Teatro São Pedro de Alcântara. Heriberto notou de imediato que Tiago possuía uma sagacidade insuspeitada e que pretendia alguma coisa a mais, sendo tão generoso com Melinda. Não era preciso ser adivinho para descobrir as suas intenções para com ela. Quando o crepúsculo se tornou noite, Tiago se viu com a mente repleta de pensamentos ilícitos a respeito de Melinda Florentes. Rica, milionária, disse ele cautelosamente para si mesmo. Seu coração não batia nem mais rápido e nem mais lento, por tamanha excitação, mas sim soberbo, como deveria sempre ser, na sua opinião. Dias depois, Tiago caminhava pelo jardim botânico, capturando tudo o que se passava ao seu redor com seus olhos atentos. Enquanto exibia o seu grande sorriso ensaiado, de frente para sua surpresa, avistou Melinda caminhando em meio aos transeuntes. Lá estava ela novamente, usando um vestido rendado azul claro. Ao redor do pescoço, um colar de pérolas e junto ao decote, um broche em forma de borboleta, também revestido com pérolas. O belo anel que adornava o terceiro dedo de sua mão direita também era de pérola. Na cabeça, um chapéu de feltro de duas cores, rosa e azul claro, cuja aba estreita projetava uma sombra sobre seu rosto. Os dois jovens trocaram novamente um longo olhar. Foi ela, porém, a primeira a desviar os olhos.
Em seguida, deu-lhe as costas e começou a caminhar através dos passantes, como aprendera há muito tempo, de cabeça erguida, sorriso Mona Lisa e nada de contato visual com ninguém. Tiago seguiu todo o recacho, estugando os passos. Quando finalmente a alcançou, o jovem soltou um bem audível suspiro de alívio. Quero falar com a senhorita. Aliás, querer não é bem o termo. Preciso. Nem bem Tiago terminou de dizer ao que vinha, a voz de Heriberto Henrique soou atrás de suas têmporas. Tiago não conseguiu disfarçar o espanto, tampouco o descaso para com a aparição daquele que fazia a corte a Melinda. Franziu literalmente o senho, afugentando de sua face boa parte da sua exuberante beleza. Heriberto cumprimentou Tiago com a cabeça, calado, olhando-o com ar de dúvida, enquanto balançava sua bengala num gesto arrebicado. O que tu tens a dizer? Tiago entrou em pânico sem saber o que falar. As palavras fugiram dos seus lábios. Logo percebeu que o melhor a se fazer era não dizer nada. Não era preciso ser um adivinhão para perceber que Tiago estava interessado em Melinda, observou Heriberto. Em seguida, ele desenhou um círculo no ar com a sua bengala antes de censurar o rapaz com um olhar através do qual Tiago soube o que significava. Afaste dela, seu estafermo, ela é minha. Tiago desdenhou e, cheio de sarcasmo, disse enquanto tirava o seu chapéu. Bem, vou-me indo. Boa tarde, senhorita. Lembranças a teu pai. Tiago olhou novamente para Heriberto de cima a baixo com desdém e com um gesto com a cabeça despediu-se dele, batendo em retirada para um terreno mais seguro. Melinda saboreou aquele momento como ninguém. Era admirável ver-se almejada por dois homens de tão fina estampa e beleza física. Naquela tarde, Tiago chegou em casa bufando de raiva. Um sentimento que crescia obstinadamente dentro dele. Só tinha um pensamento na cabeça: separar Heriberto de Melinda, antes que ele abocanhasse a sua fortuna. Alguns dias depois, Tiago e Melina encontraram-se por coincidência novamente no recital. Heriberto avistou e reconheceu Tiago de imediato, ficando de olhos semicerrados e atentos o tempo todo, para ver se ele dirigiu o olhar para Melinda. Desde que a viu, Tiago ficou irrequieto, com uma ideia fixa. Precisava chegar até ela. Só assim selaria uma maior aproximação. Num estalo, teve uma ideia. Pagou para que um dos funcionários do teatro fosse até o camarote do casal e informasse ao senhor sentado ali, Heriberto Henrique Cavalcante, que havia um mensageiro do lado de fora do teatro trazendo uma mensagem importante de seu pai. Àquela altura, Tiago já sondara detalhadamente a vida de Heriberto e a sua família, e por isso sabia tanto o nome do pai do Patife, como ele o chamava, quanto o nome da família e a sua história. Com a retirada de Heriberto, Tiago habilmente entrou no camarote, surpreendendo Melinda. Ao vê-lo, os olhos dela brilharam, não tanto pelo reencontro, mas por perceber o que ele havia feito para poder chegar até ela. Tinha um sexto sentido aguçado. Ele segurou suas mãos e a beijou carinhosamente, mergulhando profundamente em seus olhos cor de opalas. O olhar do moço bonito a fez literalmente suspirar de emoção e algo mais. Tiago só teve tempo para dizer: precisava te ver. Num pulo, levantou-se e escondeu-se atrás da parte da cortina que ficava rente à parede. Foi bem no momento que Heriberto retornou, trazendo consigo um olhar enfurecido. Tiago saiu discretamente do camarote, satisfeito consigo mesmo e grato à intuição que lhe fizera perceber que o rival estava prestes a retornar ali.
Melinda encontrava-se trancada em seu quarto, alisando os cabelos em frente ao espelho. Entretanto, não era o seu reflexo que via refletido nele, e sim a imagem de Tiago, o rapaz cuja beleza encantadora a fascinara desde que o vira pela primeira vez. Lembrou-se então da conversa amistosa que tivera no dia em que ele lhe dera uma carona. Tiago se comportara como um adolescente ansioso. Havia talvez algo de patético na sua ansiedade. Melinda fora pouco amável. Acreditava que uma mulher jamais deveria demonstrar todo o seu interesse por um homem, pois a abertura demais poderia afugentá-lo. Ela já percebera que tanto os homens quanto mulheres gostavam de pessoas que impunham uma certa dificuldade, certo desafio, para serem conquistadas, tanto fosse uma conquista material quanto afetiva. Os dois haviam tido um pelo outro grande atração. Para Melinda, Tiago estava verdadeiramente apaixonando-se por ela, e aquilo de certo modo agradava-a. Agradeceu aos céus por ter vindo para o Brasil e deixado a Europa para trás. Trechos da sua vida no continente europeu passaram em sua mente por alguns instantes até voltar-se à realidade do presente. Em algum momento, talvez por meio de um espasmo do seu olhar, um gesto, um tom ou intuição, ela percebera que o seu temperamento era parecido com o de Tiago. Era parecido demais. A observação a fez indagar. Afinal, são os opostos ou os iguais que se atraem? Ambos tinham temperamentos muito definidos, e a sua intuição feminina lhe dizia que eles, por mais que viessem a se amarem profundamente, jamais se manteriam submissos um ao outro. Melinda ficou pensativa até se assustar com o reflexo no espelho, onde naquele momento, sem nenhuma razão, via um par de olhos escuros perturbados com certa pena dela. Estranho sentimento percorreu-a. Havia certamente algo de anormal em tudo aquilo. Naqueles encontros dos dois, precisamente, sempre esbarrando-se pela corte, como se o destino quisesse uni-los. Por qual razão? Só ele, o misterioso destino, sabia e não revelaria o motivo, senão quando bem lhe conviesse, quando se cansasse de brincar com eles feito marionetes a seu bel prazer. Melinda olhou para o destino mais uma vez, como sempre fazia, com desprezo. Ela o odiava profundamente. Sempre afirmara a si mesma que gostava de comandar os seus passos, os seus caminhos, sua sorte, e, no entanto, era sempre levada a perceber que ninguém tinha total poder sobre si e sobre a vida, pois a maior parte desse poder residia nas mãos do destino, um misterioso senhor destino, lindo e ao mesmo tempo cruel. Em 1826, o Império do Brasil e o governo britânico assinaram um documento proibindo a chegada de navios negreiros vindos da África ao país. Com isso, o preço dos escravos no Brasil elevou-se drasticamente. Com os negros valendo ouro, muitos dos antigos comerciantes, bem como gente nova no negócio, arriscaram-se a traficar negros da África, mesmo com o risco de a Marinha Britânica apreender, em águas internacionais, navios de bandeira brasileira, utilizando no tráfico e, mais tarde, após obterem a permissão, a afundá-los como se fossem navios piratas. Por ser a costa brasileira altamente extensa, tornava-se impossível para o Império fiscalizá-la. Assim, se tornava fácil para esses traficantes aportarem no país. Com isso, o tráfico perdurou por mais de uma década, de 1852 a 1862. E aqueles que o sustentaram enriqueceram-se abruptamente durante esse período.
Heriberto Henrique tinha acabado de cear num pequeno restaurante na rua Uruguaiana, acompanhado de uma garrafa de vinho de madeira. Agora cortava caminho de volta à sua casa. Como era de hábito, preferiu seguir a pé em vez de tomar o landau de propriedade de sua família. Acreditava ser bom para a digestão. Deixando a rua principal, o rapaz de sobrancelha cerrada entrou na relativa tranquilidade de uma ruazinha deserta àquela hora da noite, sem uma viva alma. Como se parecessem surgir do nada, um menino mendigo, escanifrado, de cara suja e sorriso insinuante, correu até ele. Vós, messê, tem uma esmola? Heriberto riu com afeto e tirou da algibeira o seu largo sobretudo, sua carteira, de onde tirou uns trocados para dar ao menino, que assim que o recebeu de suas mãos, saiu saltitante, cantarolando pela rua. Novamente o lugar se silenciou, mas por pouco tempo, um ligeiro ruído de passos fez-se ouvir atrás dele. O moço, bem apessoado, voltou-se no sobressalto para trás e logo identificou o rosto dos homens que vinham em sua direção. Eram policiais. O delegado estava acompanhado por um homem maduro, da mesma estatura que a dele, com uma larga testa e grandes bigodes a militar, que agora sorria consigo mesmo. Senhor Heriberto Henrique Cavalcante, o senhor está preso. Deve haver algum engano. Por que haveria de eu ser preso? Espantou-se o rapaz. Recebemos uma denúncia, explicou a autoridade incisivamente. Denúncia? Anônima. Uma denúncia contra o senhor. O suspeito parecia cada vez mais admirado. A respeito do quê? Tráfico de escravo? A acusação foi bem clara. Queira nos acompanhar até a delegacia, pediu o delegado em tom profissional. Heriberto hesitou por alguns segundos, mas depois cedeu. Era o melhor a se fazer, ao menos no momento, acreditava ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso só pode ser um mal-entendido. O jovem tomou a respiração profundamente ao proferir as últimas palavras. Os dois policiais estreitaram a vista ao mesmo tempo. Um deles pediu permissão para vistoriar as algibeiras do sobretudo do rapaz acuado. Ficai à vontade, não encontrareis nada. Nada tenho a esconder. O homem tirou de dentro de uma das algibeiras um papel amassado e deu uma rápida olhadela por ele. O rosto do jovem empalideceu e seus lábios se ressecaram de tensão. O policial fez então uma careta e entregou o papel para o delegado, que soltou um assovio de espanto após lê-lo. Heriberto olhava para aquilo abobalhado. Que papel é esse? Perguntou Heriberto vacilante. Tens certeza de que não sabes? Indagou a autoridade friamente. Absoluta. Nunca vi. Alguém deve tê-lo posto no bolso do meu sobretudo. Heriberto Henrique franziu os olhos como se procurasse visualizar a cena. De repente exclamou eufórico. O restaurante! Alguém deve ter posto esse papel enquanto o meu casaco ficou pendurado no cabide. Podem voltar lá e perguntar. Além de trêmulo, o suspeito já estava suando frio. Seu pai foi um mercador de escravo, falou o delegado. Isso não é segredo para ninguém. Todos na corte sabem. Sabem também que parou as suas atividades quando foi proibido o tráfico de escravos na África. O que o senhor nos diz, precisamos averiguar. Sabemos que muitos mercadores continuaram a transportar escravos mesmo com a proibição do comércio. É algo arriscado, mas altamente lucrativo, uma vez que, desde a proibição, o preço dos escravos elevou-se drasticamente. Diante daquele comentário, Heriberto Henrique pensou no pai por alguns instantes. Teria ele transportado escravos clandestinamente e o escondera dele e de toda a família? A prisão de Heriberto Henrique Cavalcante causou furor na corte.
Os periódicos escreveram enormes matérias a respeito, os abolicionistas também. Diante do episódio, Cassiano Florentes proibiu o namoro com a filha. Desolado, Heriberto perdeu toda a sua fina estampa, bem como a sua fina presunção e a ilusão de que o dinheiro, a estirpe e o berço fariam dele um ser onipotente. Seu pai foi também indiciado na época e as investigações se estenderam por longo tempo, esbarrando cada vez mais em indícios de que a sua fortuna crescera por meio do tráfico ilegal de escravos durante as 2 últimas décadas. Tiago Amorim seguiu ao encontro de Melinda exatamente no dia em que a sua intuição mandou. Quando o concierne avistou o ilustre fidalgo, transpondo a porta da entrada do hotel, no qual Melinda e o seu pai estavam hospedados até que se estabelecessem definitivamente na corte. Tratou logo de recepcionar a ilustre visita. Sem delongas, Tiago disse ao que vinha. Assim que Melinda pôs os pés no saguão do hotel, Tiago caminhou até ela com passos largos, concho e um sorriso alegre no rosto arrogante. O jovem parecia mais belo e petulante do que nunca, observou a jovem. Havia nele uma vitalidade, um quê de vida, um vigor triunfante, além do normal. Alguma consciência íntima deveria lhe proporcionar todo aquele senso vital de bem-estar. Melinda fitou o belo e voluntarioso rapaz admirada. Ao se posicionarem frente a frente, os dois se detiveram por alguns instantes, trocando um leve sorriso e um olhar sedutor. Melinda usava um xale vermelho sobre o vestido de cor escura, e naquele momento pareceu a Tiago mais bela e imponente do que antes. Eu quero oferecer os meus préstimos. Minha mãe também. Sei que deve ter sido um choque para ti e teu pai os últimos acontecimentos. Por outro lado, foi bom. Pior seria se tu descobrisse o que o Sr. Cavalcanti ocultava após estares casada com ele. Comentou o jovem sedutor, tendo cuidado de não conferir à frase um tom de desrespeito. Melinda confidenciou. Teu gesto é prestimoso. De fato tocante. Tiago a interrompeu com gentileza. Minha mãe convida a ti e a teu pai para um jantar em nossa casa. Ela ficará muito entristecida se recusarem. Falarei com meu pai. Mandaremos um escravo amanhã te dar a resposta. Como queira. Melinda notou uma ponta de impaciência na resposta e gostou do que observou. Aquilo lhe permitia conhecer um pouco mais do belíssimo e atraente nobre da corte. A seguir, ambos ficaram à matroca. Quando uma confortável vitória de aluguel, carruagem de 4 rodas para 2 passageiros, com abertura dobrável e um assento alto na frente para o cocheiro, trazendo o conde de Toscana e a filha, parou em frente à suntuosa casa de Alzira de Azevedo Soares. O conde observou a belíssima mansão por instantes antes de descer do carro. Mesmo através do vidro, embaçado pelos pingos da chuva que caíam, ele pôde notar que se tratava de uma casa de requinte e bom gosto. Foi o escravo Dionísio quem recebeu os convidados à porta da casa. A hora era exata, a pontualidade britânica. O escravo ajudou o senhor a tirar o seu sobretudo. O homem forte de estatura mediana pareceu um tanto atrapalhado no momento, talvez por estar nervoso com alguma coisa ou ansioso. No entanto, se estava sendo importunado pelos nervos e pela ansiedade, soube esconder o seu estado, adquirindo uma postura calma logo em seguida. Melinda entrou na mansão com seu habitual ar de autoconfiança e cumprimentou os donos da casa com polidez de uma aristocrata inglesa, tal e qual o pai. A anfitriã abriu o caminho até a sala de visitas, seguida por seus convidados.
Tiago, entretanto, permaneceu ainda alguns instantes no hall, observando Melinda pelas costas. És um homem de sorte, Tiago, de muita sorte. Pensou consigo mesmo. Pouco depois ele se juntou aos demais. Melinda dirigiu-se um olhar atraente enquanto passeava os olhos pelo ambiente. Ele lhe sorriu amavelmente e foi até o bar. O conde me acompanha num uísque? Indagou o rapaz. Faço muito gosto. A voz do conde, como sempre, era entusiasmada. E a senhorita? Ela sorriu encantadoramente e perguntou-lhe: O que sugere? Alzira adiantou-se. Bem, eu vou querer uma taça de vinho. Uma boa taça de vinho cairá muito bem para essa noite chuvosa. Mas se preferir um licor, há um saboroso licor de genipapo. Cassiano Florentes adiantou-se e disse cortesmente: Uma taça de vinho para Melinda será de bom grado, meu rapaz. Tiago preparou as doses de uísque para o conde e para ele, bem como encheu 2 taças de vinho para as mulheres e serviu a todos com elegância. Enquanto degustavam a bebida, as mulheres falavam de amenidades e os homens de política. Cassiano Florentes ficou um momento absorto, perguntando se deveria ou não perguntar a Tiago o que queria perguntar. Assim que o álcool começou a relaxá-lo, o homem se sentiu mais seguro para tocar em assuntos inseguros. Antes, porém, baixou o tom de voz. E tu, meu jovem, o que pensas sobre os abolicionistas? Tiago fez uma careta desdenhosa. Se dependesse de mim, se eu fosse Dom Pedro II, assinaria uma lei proibindo qualquer manifestação abolicionista. O conde balançou a cabeça ligeiramente calva em concordância e comentou com lástima. Ainda hoje eu li uma matéria no O Correio da Cidade, escrita por um abolicionista. Eu só queria ver qual seria a opinião dele quanto à abolição se tivesse investido o seu dinheiro na compra de escravos. Tiago concordou gravemente. Melinda ouvia Alzira e, ao mesmo tempo que o pai e o anfitrião diziam. Era uma mulher de 19 anos e não tinha o menor interesse em assistência aos menores, que era o tema da conversa de Alzira, tampouco um assunto abolicionista. De tempos em tempos, Melinda intercalava um é revoltante ou um a senhora tem toda a razão. Mas era evidente que os seus pensamentos estavam muito longe dali. A jovem ergueu a vista ao notar a chegada de um escravo à porta. Alzira voltou-se para todos e disse: O jantar está servido. O conde levantou-se lesto e risonho, com um copo na mão. Um brilho divertido iluminou os olhos de Alzira. Papai, isso não são modos, repreendeu Melinda com delicadeza. Oh, desculpe, disse o homem, corando até a raiz do cabelo. O conde deve estar com fome, pobre coitado. As sobrancelhas do homem levantaram-se de maneira inquiridora. Eu? Admita. Talvez seja pela dieta. Eu estou procurando perder peso, explicou ele. Parece-me em forma, elogiou Alzira. Muito agradecido, minha senhora. Todos dirigiram-se para a sala de jantar em pequena procissão. Por favor, sentai-vos, adiantou-se Tiago, enquanto fazia a moça ocupar uma das cadeiras e indicando a outra para o conde. Melinda tirou seu chale e sentou-se. O senhor Cassiano Florentes sorriu para o seu anfitrião do outro lado da mesa e fez um brinde cheers, como dizem os ingleses. Os olhos de Tiago brilharam, concordando com a saudação. Nesse momento, os olhos de Melinda e Tiago cruzaram-se com um descomunal interesse. Os vagos e doces olhos castanhos do conde perceberam o olhar entre os dois jovens e ele sorriu satisfeito. Ao voltarem para a sala de visita, o senhor Florentes cortou a ponta do charuto, acendeu-o com destreza e começou a fumá-lo.
Voltou-se para Alzira a fim de um tete-a-tete, deixando cair as palavras com cuidadosa precisão. Mais tarde, ele lhe fez um elogio, mas o que poderia se chamar de uma excelente ouvinte, sendo capaz de mostrar-lhes um encantador grau de interesse em assuntos que outras mulheres considerariam aborrecedores. Nesse interim, Tiago dirigiu-se até a porta envidraçada em forma de arco que dava para o jardim e espiou atrás do vidro o exterior. Pelo visto, a chuva deu uma trégua, comentou ele. Já não era sem tempo, murmurou o conde de longe. Tiago abriu a porta e voltou-se para Melinda. Gostas de flores? Sim. Então vem ver o jardim de minha mãe. A moça levantou-se delicadamente e juntou-se a Tiago, que então sugeriu: podemos dar uma volta pelo jardim? Ela não disse nada, apenas sorriu. Os dois então atravessaram a porta em arco e foram apreciar as flores encharcadas pela chuva que cessara há pouco. Qual é a sua flor predileta? Indagou Tiago a certa altura. A moça de olhos negros o encarou com expressão curiosa. Disse alguma besteira? Perguntei o que não devia. Não, em absoluto. É que, bem, talvez tu aches estranha a minha flor favorita. Na verdade, nem sei se é considerado uma flor. Diga. É o cacto. Hã? Cacto. No Brasil, alguns a chamam de mandacaru, explicou Melinda. Notando de imediato que o belo rapaz desconhecia a planta e que isso o deixou sem graça, sentindo-se ignorante, o que lhe era inadmissível, ela rapidamente arranjou um modo estratégico de quebrar o constrangimento. E a tua qual é? Perguntou ela, voltando o olhar para o céu. A pergunta remeteu Tiago a um trecho de seu passado em que caminhava ao lado de Maria Eduarda e ela disse: eu amo as flores. Percebendo a sua ausência, Melinda chamou: Tiago? Tiago. Voltando-se, ele encontrou a sua acompanhante olhando curiosamente para ele e apressou-se logo em desculpar-se. Desculpe-me. Do que falávamos mesmo? Sobre as flores predileta de cada um. Pelo visto, exageraste na dose de uísque. Não devias ter acompanhado meu pai, ele exagera, sempre exagera na dose. Para Tiago, seu cérebro parecia estar em desordem e ele precisava reorganizá-lo. Sem dar sequência ao que conversavam, Tiago pegou as duas mãos de Melinda e disse entoando numa voz melosa: estou muito feliz por estar aqui. Eu também. Tua casa é realmente bonita, primorosamente bem cuidada. Fico grato. Tua mãe é uma mulher e tanto, um doce, como se diz. O teu pai também é. Os dois permaneceram ali, fitando um ao outro por alguns instantes, calados e sorrindo em silêncio. Ambas as bocas pareciam querer se juntar para trocarem um beijo ardente. Mas Tiago, por algum motivo, quebrou o clima com uma pergunta e o momento se desfez. E quanto à casa onde moravam na Europa? Disse ele. Melinda franziu a testa, espantada com a pergunta que lhe pareceu incabível para um momento. Só podia ter sido provocada pelas altas doses de álcool no sangue. Forçando um tom meigo e natural, respondeu com outra pergunta. O que tem? Como é? Ah, belíssima, belíssima. Tua mãe não se sente solitária e amedrontada, tendo que ficar morando sozinha na Europa, numa mansão longe de vós dois? Não há perigo. Em breve ela estará conosco, muito em breve. E ela como é? Dessa vez a pergunta do belo rapaz pareceu entristecer a jovem de um certo modo. Entretanto, Melinda procurou não deixar transparecer o seu sentimento e imediatamente se recompôs. Uma doce mulher, mas eu sou suspeita para falar. Ambos sorriram.
Ao retomar o seu semblante pacato, Tiago repetiu o que dissera há pouco. Estou muito feliz por estar aqui. Ela repetiu o mesmo jovialmente. Eu também, eu também. Nas semanas que se seguiram, Tiago intensificou seus encontros com Melinda Florentes, fazendo-lhe a corte como um exímio cavaleiro de berço. Ele e Alzira confortaram a moça quando chegou a triste notícia de que a mãe dela morrera ao longo da viagem marítima para o Brasil. Com o intuito de alegrar Melinda, Tiago, certo dia, quando a manhã cedeu lugar à tarde, levou a jovem e o seu pai para Petrópolis, a bordo do vagão da primeira classe da locomotiva que ligava o Rio de Janeiro a Petrópolis. Ambos ainda não haviam conhecido a cidade, tampouco andado de trem no Brasil. O passeio pareceu alegrar o coração da filha e do pai, alegrando também Tiago. Ao tocar no assunto casamento, Tiago surpreendeu-se ao ouvir Melinda dizer-lhe que o luto não deveria tardar um casamento. Pelo contrário, deveria apressá-lo, pois faria com que a saudade da mãe fosse afastada do coração dos entes queridos. Sem mais delongas, o casal marcou a data do casamento, uma data não tão longe daquela. Nos arredores da fazenda Novo Horizonte, Breno e Lívia estavam sentados à margem do lago que atravessava as terras de propriedade de seus pais. Os raios do sol incidiam sobre o lago, tornando-o reluzente. Tão transparente era a superfície do lago que podiam enxergar-se nitidamente os cardumes de peixinhos zigue-zagueando na água entre as folhagens das plantas submersas. Nesse instante, a moça de olhos cor de mar admirava as flores e as moitas de capim que margeavam o riacho, enquanto Breno enriquecia os seus olhos com o panorama dos campos verdes, ricos e viçosos, a cercar o local. Ambos se deixavam invadir pela paz que o ambiente lhes ofertava. Essas terras são tão cheias de paz que não se pode imaginar nada de horrível acontecendo por aqui, comentou Lívia inebriada. Nada, absolutamente nada, respondeu Breno na sua calma de sempre. Breno Amorim estava envolto de pensamentos a respeito da mulher amada sentada ao seu lado. O que mais o impressionava em Lívia Domingues, a moça que cortejava já fazia quase 2 anos, eram os seus olhos, claros, penetrantes, de um azul profundo, azul como o mar. Eram os olhos mais acolhedores e cheios de compaixão que ele já vira. Deveriam espelhar o espírito dela, acreditava ele. Tudo o que Lívia dizia soava fácil, natural e certo. Seu sorriso era tão alegre que dava vontade de rir também. A maneira como virava a cabeça por sobre aqueles suaves ombros era lindo de se ver. Seus lábios pareciam lhe dizer constantemente: passeia tua boca em mim, meu amor. E ele não só passearia, como velejaria. Faria ali a morada dos seus sonhos para o resto da vida, até que Deus o chamasse para junto de si. Mesmo diante de Jesus, quando chegasse o dia de encontrá-lo após a sua morte, Breno ousaria contar a ele a respeito de uma mulher amada, do amor que sentira por ela, do que era vida ao seu lado. Diria, mesmo que fosse pecado. Se fosse, seria o primeiro a cometê-la. Jesus saberia, sim, ele saberia. Ele e Deus saberiam o amor que Breno sentia por Lívia e toda a sua graça de ser. Os pensamentos do jovem fizeram sua face corar e os seus olhos faiscarem. Embaraçados, baixou os olhos para o chão. Lívia olhou com ternura e admiração. Os cabelos castanhos claros sob aquele rosto másculo de traços rígidos suavizavam-no.
O corpo de Breno, em todos os seus detalhes, parecia ser uma extensão do dela, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Juntos pareciam se tornar um só para viverem os mais ternos momentos da vida. Lívia dirigiu-se a ele num tom afável. O que foi? No que estás pensando? Ele não respondeu, apenas abanou a cabeça polidamente. Diz-me. Breno voltou a sua face com o queixo e nariz proeminentes e sussurrou no ouvido dela com candura. Pensando em ti, no quanto é bom estar na tua presença, no quanto a vida faz sentido quando eu estou ao seu lado. Lívia sorriu e lhe beijou a face carinhosamente. Ele fitou novamente o rosto dela, analisando as lindas meias luas formadas por seus cílios castanhos. Tornando a inspirar o ar profundamente, tocou-lhe o rosto fazendo-lhe um pedido. Aceitas casar-te comigo? Lívia surpreendeu-se diante daquelas palavras. Esperava por elas um dia, mas não tão cedo. O pedido foi mais emocionante do que pensou que seria. Ela queria rir de tanta alegria, extravasar a emoção, mas em vez disso, ela respondeu com uma lágrima a lhe riscar o rosto. Sim, aceito, aceito. Honra-me muito casar-me contigo. Breno envolveu Lívia em seus braços, apertando-a fortemente contra o seu peito. Aquele terno momento ficou para sempre registrado na memória, no coração e no espírito de ambos. Aguardem, a história continua.